nós vamos lá na sala, viu, Rosmarie? Tá bom. Nós vamos lá na sala porque hoje nós temos uma entrevista muito importante. Inclusive, se você tem alguém na sua vida, na sua família, alguma criança que você conhece, às vezes até do vizinho, né? Mas que tem esse problema de hiperatividade, tem esse problema de muita, falta de atenção. Eu vou falar para você, é hora da gente começar a prestar atenção nas informações para a gente começar a ajudar as pessoas. A gente tem que fazer esta informação chegar ao máximo de pessoas possível. Porque quando uma informação como essa chega, você ajuda esta pessoa que não sabe, né? Não sabia que tinha tratamento, não sabia que tinha ajuda, né? E está lá sofrendo sozinha, tentando fazer uma criança aprender algo que ela não está conseguindo absorver. Por que será? Então, por isso, nós vamos conversar aqui com a Fabi Freitas. Fabi, já disse que você é bem-vinda, então agora com esse tema, mais bem-vinda ainda. Eu costumo dizer que o conhecimento liberta. Então, quanto mais a gente souber levar esse conhecimento, né, com relação ao TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade, mais outras pessoas vão ter conhecimento, mais a gente vai poder ajudar as crianças e com certeza está prevendo um pouco o futuro aí, que a gente espera que seja um futuro bom para essas crianças, né? Vamos explicar o que é o TDAH? Então, como a sigla já diz, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, a gente tem vários tipos, mas basicamente é um distúrbio aí, né, um transtorno neurofisiológico, né? A gente tem aqui nessa parte do cérebro, essa parte frontal, que é o córtex pré-frontal. Então é como se, eu gosto de falar bem próximo das pessoas para elas entenderem, né? A gente não precisa se aprofundar assim anatomicamente, mas é como se os transmissores ali de informações tivessem um pouco mais lentos do que uma pessoa típica, né? Que é o que a gente fala, crianças atípicas e crianças típicas, para a gente tirar um pouco essa coisa de crianças normais e anormais. Então, a conexão nervosa dessas crianças é um pouco mais lenta e já é comprovado cientificamente, nós temos publicações que mostram isso. Então a gente já descarta essa coisa que a criança, ela é preguiçosa ou ela faz corpo mole, que ela não está sendo bem educada, e sim que é um transtorno mesmo neurofisiológico, isso acontece de verdade. Como que a mãe vai poder observar o filho? Porque os professores já têm um certo traquejo em relação a isso, eles observam em relação à classe toda, o comportamento da classe, e um ou outro se destaca com esse não consegue aprender, um déficit de aprendizado, de atenção e etc. Ou a hiperatividade, a criança não para, não se concentra, incomoda os coleguinhas, não obedece às regras, enfim, eu não estou aqui com a lista, mas você é craque nisso e vai poder nos ajudar. Rita, que em casa, as características dessas crianças acabam destoando das outras, dos irmãos, às vezes dos primos, dos vizinhos. E, lógico, a maior parte do tempo, quando essas crianças vão estar em contato com outras crianças, aí principalmente na escola, é que começam os problemas realmente, porque tem a parte pedagógica, a parte de sociabilizar ali, e aí quando a professora começa a observar. Mas dentro de casa, a gente não pode cair no erro de achar que só porque a criança, ela é agitada, ela sobe, ela desce, ela não para, então a gente não pode já estigmatizar essa criança, porque pode ser só característica de uma criança, né? Bagunceira, ali arteira, se movimenta, a gente até considera isso normal. A gente vai ver mesmo essa diferença depois que a gente entra na escola, essas crianças têm contato com outras crianças e quando começa ali dificuldades de aprendizagem, elas não conseguem ter foco e por conta disso, essa hiperatividade aparece porque ela não consegue sustentar a atenção em alguma atividade. E é quando a gente precisa fazer com que essa criança tenha uma atenção, no caso, para a aprendizagem, né? E ela não consegue. E o que acontece é que não é que... mas todo mundo vai me falar assim, que é o clássico também. Mas para jogar videogame, ela fica horas ali sentada jogando. São outras partes do cérebro que fazem essa função.
Então, nós temos várias partes do cérebro para coisas diferentes. Então, onde ele precisa estudar, ter atenção, sustentar o foco, função executiva, é outra parte da onde ele vai precisar ali estar jogando, tá? Inclusive, a gente fala de hiperfoco. Quando o TDAH, ele gosta muito de uma coisa e ele fica naquela coisa até esgotar todas as possibilidades. Mas aí, então, ele não tem hiperfoco para estudar? Pode ser que sim. Não é uma regra o TDAH ter dificuldades pedagógicas. E a gente pensa nisso, né? É que tem muito. Existe bastante. A gente vê, é porque assim, hoje... Acaba generalizando. Generaliza, e o que acontece? O ensino está muito defasado, assim, não tá... Ele precisa dar uma melhorada e acompanhar a evolução de tudo que está acontecendo. Porque se ficar naquele mesmo estilo de ensino... As crianças hoje já não sustentam mais aquela coisa antiga, de só ficar sentado. Então, tem que ter outros estímulos, porque o mundo mesmo começou a ter vários estímulos. É a televisão, são as redes sociais, celular, e que só ficar sentado naquela mesma levada da professorinha, que fica, a criança não consegue. Então, o que ela faz? Ela quer sair, ela quer brincar, ela quer bagunçar ali na sala, porque ela não sustenta aquele foco de ficar ali quietinho, estudando, né? E junto com todas as outras crianças, fica muito pior, é muito mais difícil. Então, é mais fácil, pensando não no ambiente escolar, mas familiar, é mais fácil para os pais perceberem também quando essa criança vai para a escola. Sim. Porque vai ter dificuldade para aprender, vai vir lição de casa. E aí, o que eu gostaria de comentar é que muitos pais, por não entenderem, não terem essa informação, que inclusive eu falei para você agora, absorva o nosso bate-papo e coloque essa informação disponível para outras pessoas. Peça para depois assistir o vídeo novamente aqui no canal da Rede Século XXI no YouTube para poder entender. É que essa criança não consegue aprender, aí o pai fica nervoso, a mãe fica nervosa. Mas você é burro, você não consegue Sim. aprender, presta atenção. E às vezes vem até uma certa violência Sim. verbal ou física. E física. O que é pior ainda, porque essa criança não está, mas é um problema dela, ela não vai conseguir por esses meios, principalmente. O que acontece, né, que eu vejo muito, hoje a gente está falando bastante de educação respeitosa, educação positiva, porque a gente está tentando reverter esse cenário, porque dependendo da sua idade, da sua geração, nós tivemos padrões, né, educacionais aí, da família, né, de tudo que veio lá atrás das gerações. E a gente tinha esse tipo de educação, de apanhar, castigo, e a gente não pode sustentar mais isso. Por quê? E é o que acontece muito com as mães. Depois que fica sabendo do diagnóstico, se arrepende. Aí vem a culpa. Só que aí já fez o que tinha que fazer, né, por não ter conhecimento. Então, o que a gente pede para que as pessoas façam, assim, vão procurar entender, procurem um médico. Não é sempre que o pediatra vai te ajudar, porque o pediatra acaba não querendo entrar, né, nesse quesito de parte emocional. Então, você percebeu uma diferença, você viu que essa criança está tendo problemas principalmente com outras crianças, porque essas crianças, elas têm uma coisa que elas não seguram os seus impulsos, tanto de falar, né, não tem filtro, quanto também de bater em outras crianças. Então, não é que a criança é agressiva porque a mãe não educa em casa. É porque ela não consegue se segurar mesmo. Naquela parte que eu falei que os neurotransmissores ali, eles não têm conexões nervosas suficientes para sustentar, uma postura, por exemplo, né, de... Ele não consegue entender, será que ele bate, será que ele não bate? E se você em casa tem esse tipo de atitude com essa criança, ela acha que isso é normal, que ela pode fazer isso com todo mundo. Né? Então, é o espelhamento. Ele se espelha no que os pais fazem com ele. Meus pais me batem, eu posso bater também. E como ele já não segura esses impulsos, ele vai fazer isso normalmente, tranquilamente, e não vai haver problema. Geralmente, essas crianças falam, gente, mas eu não fiz nada. Porque para ela é tudo normal. E o que a gente pede muito, e no meu Instagram eu falo muito disso, o manejo parental. O
que é esse manejo parental? Como que eu vou desconstruir os meus padrões, né, que eu fui educada de uma forma? Como que eu desconstruo isso para ajudar essa criança, né? Então, eu costumo dizer que nós somos o guia dessa criança. Então, esse manejo é como você lida com essa criança. Se ela fala sim, como que eu vou responder? Como que eu vou lidar com esses comportamentos? Inclusive na escola. Porque o que acontece? Nós somos muito cobradas, existe uma pressão tanto da família quanto da sociedade, né? Hoje a gente escuta falar muito, né, de autista, mas até eles chegarem nessa classe autista, até chegarem em todas essas evoluções que eles conseguiram, sofreram bastante. E nós, eu sou TDAH, eu tenho a hiperatividade, mas lógico, o jeito que eu fui criada, o manejo que eu tive, hoje eu tento desconstruir tudo para poder ajudar meu filho. Porque não é a mesma coisa do que, né, nos anos 80, por exemplo. Então, isso é importante. O conhecimento vai te libertar dessas atitudes que você aprendeu, né, como você acha que tem que ser, do jeito que seu pai te ensinou. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa... Existe essa repetição, Existe. Né? O avô fazia Sim. com a mãe, com o pai, enfim, e aí isso vai se reproduzindo. Porque foi do jeito que a gente aprendeu. A gente acha isso certo. Ah, se minha mãe fazia comigo, e aí tem aquela vela... Hoje em dia fala muito disso, né? Ah, mas eu apanhei e tô aqui vivo. Mas quais foram as sequelas hoje, se você parar e pensar, como que tá a nossa geração que viveu isso? A gente não tinha respeito pelo pai, a gente tinha era medo. Né? Muita gente fala, ai, meu pai só olhava para mim, eu já sabia. E hoje a gente não está lidando com uma geração igual a nossa. Então a gente prefere, eu espero que as pessoas entendam isso, que a conversa, você ensinar realmente o que precisa ser feito, é diferente de você ir lá e dar um castigo ou bater. Porque quando você bate nessas crianças, elas vão ter a sensação física da dor, mas elas não conseguem aprender. E isso que é muito triste depois que você sabe do diagnóstico. Porque você fala, gente, eu também não tinha conhecimento, mas era o que eu podia fazer. E mesmo assim não dava certo. Então a gente tenta ensinar, ajudar essas mães, essas famílias, porque é muito difícil mesmo. Né? Então, assim, inclusive, a gente tem muita dificuldade com os pais, porque os pais não conseguem aceitar. E tem uma carga genética muito grande vinda dos pais, dos homens, né? E isso é importante a gente saber, que tem uma carga genética, a gente tem padrões de comportamentos e que a gente tem que desconstruir isso para poder ter uma geração um pouco mais saudável aí no futuro, né? É o que a gente... Pelo menos psicamente, né? Saudável. Pelo menos isso. Mas a Maria Geralda Rocha, ela está colocando que essa conversa é muito interessante, vale a pena muitos pais assistirem. Obrigada, viu, Maria Geralda? Você é um amorzinho, viu? E ela perguntou se eu estou tomando água. Já estou quase acabando com a minha caneca aqui, viu, minha linda? Obrigada sempre por me lembrar. A Mia colocou assim, por que será que quando falam sobre educação, usam o termo... Eu não sei onde ela ouviu isso, eu vou repetir exatamente como ela colocou aqui. Usam o termo professorinha. Por que no diminutivo? Não falamos advogadinho, psicologuinho, mediquinho, engenheirinho, por que fala professorinha? Não, e você sabe que é engraçado, que nós mães, eu pelo menos não gosto, e muita gente não gosta de falar, ai mãezinha, porque eu acho que a gente passa por, eu vou dar também a minha visão, a gente passa por tantas coisas, eu me acho tão forte, tão capaz, que quando fala, ai mãezinha, eu acho que se torna uma coisa tão pequena, porque eu acho que a gente é muito mais. É mais do que o delicado e o fofinho. Sim. E assim, faz tempo que eu não escuto professorinha, porque geralmente o pessoal gosta de, né, brigar com as professoras, porque parece que é só na escola que vai dar jeito nas crianças, e não é. Mas realmente eu não gosto, e quando alguém fala isso em algum grupo e fala, ai, mãezinha, vem muita gente falando, olha, eu não aceito que me chame de mãezinha. Então é igual professorinha, não sei, é difícil aceitar, porque parece que é mais coisa... Principalmente porque você também não é baixinha, não é pequenininha. Também já não sou inha, né? Então... Agora, Fabio, eu queria que você nos orientasse. Você falou assim, então, conversa com o pediatra.
Porque pode acontecer, por exemplo, da professora observar aquela criança agitada, mas talvez a professora não conheça a realidade daquela criança, não saiba o que ela está vivendo para entender por que aquela criança está agitada. E o rótulo de hiperatividade é colocado por muitas professoras porque aquela criança é somente agitada. Eu vivi isso na minha família, eu já compartilhei com você a minha história, e o meu filho tomou remédio e foi em neuropediatra e teve psicólogo, não sei, sabe, todo mundo ajudando uma criança que não tinha hiperatividade, ele tinha hipertiroidismo. Então ele precisou passar por um endócrino, que por sinal descobrimos por acaso, por causa, graças a Deus, de um cardiologista, que falou, leva no endócrino. E nós levamos, fizemos todos os exames, e ele realmente, depois que começou a regular os hormônios, a tireoide, ficou perfeito. Então é interessante que os pais também observem isso, porque deu esse diagnóstico, fez esse exame, paramos por aqui e seguimos tudo isso. Se os pais duvidarem ou tiverem alguma coisa, sabe, falando, parece que tem algo mais, vale a pena investigar? Então, vale a pena, e eu vejo muito acontecer, não são os pediatras que acabam orientando, tá? E isso é uma falta, porque é o primeiro médico que a mãe começa a levar a criança, né? Nasceu, vai no pediatra. Então, eu já acho isso, assim, inclusive as mães poderiam, se percebe alguma coisa diferente, está no pediatra, por que não conversar sobre isso? Mas aí a gente entra numa outra questão, que é difícil a mãe aceitar que a criança tem alguma coisa, né? E já é uma outra parte que a gente pode até falar. Mas se você percebe alguma coisa de diferente, comente com o pediatra, porque ele não vai entrar nesse assunto. A partir desse momento, já seria assim, poderia ser de praxe, né? Pedir todos os exames metabólicos, hemograma, etc., que são exames que todo mundo faz, tá? E esse pediatra ele está apto a pedir. E depois disso, se tiver alguma alteração, ele vai orientar. Mas se a gente já passar para o quesito ali, né, a parte psicológica mesmo, a gente deve procurar ou um psiquiatra, que seja especializado em TDAH, né, a parte de infância, que hoje tem muito esses nichos, né, bem nichado, um neuropediatra, que também ele pode estar ajudando essa mãe, mas a primeira profissional que entra em contato com alguma diferença vai ser a professora. É ela que vai despertar a família para falar, olha, seu filho está um pouquinho diferente do grupo. E aí vem o que eu falei no começo. A mãe precisa ter esse olhar de ver e aceitar que pode ser que sim, que tenha um problema. Porque o que a gente costuma fazer é julgar essa professora, como se ela fosse obrigada a dar jeito naquela criança. Então, assim, escutem essa profissional, vão atrás, peçam outros exames. É importante que a gente faça um check-up dessa criança, inclusive com o oftalmologista, com o otorrino. Hoje é muito ampla a quantidade de profissionais que a gente pode procurar e está havendo outras, né? A criança não precisa ter um TDAH, por exemplo, ela pode ser disgráfica, ter descalculia, são outros transtornos e que não seja só uma hiperatividade ou um déficit de atenção. Você falou de um oftalmo, eu acho até interessante, porque a criança, se ela não está enxergando na lousa, ela não está entendendo nada que a professora está escrevendo, o que ela faz? Ela se distrai, ela desenha, ela fica fazendo outra coisa. Aí, é claro que ela não lendo, não copiando, não entendendo, ela não vai aprender. E uma coisa importante que a gente tem que, né, frisar, não é que hoje em dia, porque vem bem aquela frase assim, na minha época não tinha nada disso. Gente, não tinha, porque a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha quantidade de exames que a gente pode fazer hoje. Nós não tínhamos redes sociais, que hoje você faz uma coisa aqui, lá do outro lado do mundo você pode ficar sabendo rapidamente. Então, não é porque na sua época não tinha, é porque não tinha conhecimento, não existiam exames. Então, você pode hoje estar indo num oftalmologista, num otorrino, sabe? E pedir exames que são feitos rapidamente. Né? Antigamente demorava para ficar pronto um exame, não tinha tanto conhecimento. Hoje tudo é mais fácil. Hoje é tudo mais fácil. Hoje a informação está mais acessível. E vale a pena a gente ir atrás disso, porque senão é só a criança que perde e as famílias, né? Então, no meu Instagram eu falo bastante sobre isso, eu comecei falando sobre o conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, mais você vai poder ajudar seu filho, sua família e todas as pessoas que estão ao redor ali, porque todo mundo acaba sofrendo.
Fabi, eu quero agradecer a tua participação comigo. Espero que a gente tenha... Não falamos tudo ainda. Não. Não se iludam achando que a conversa foi só isso que nós conversamos aqui. Tem muito mais. O tratamento. Né? Não dá tempo realmente de nós destrincharmos. Aqui é por isso que você observando agora na volta às aulas, conversando com a professora, observando em casa, todo o desenvolvimento dessa criança que você conhece, que pode ser filho, neto, sobrinho, de repente uma criança que você está tutorando, enfim, vai investigar, que é a melhor parte. Sim. Muito obrigada, viu, Fabi? Mesmo, Nós muito disponibilizamos importante. as suas Obrigada. redes sociais, as formas de contato contigo. Eu espero que não só hoje você tenha ajudado muitas pessoas, mas Sim. que ao longo da sua vida profissional você possa ajudar Obrigada. muitas e muitas mães. Eu falo que a gente não tem uma missão, nós temos uma jornada, né? Porque é um longo caminho, mas que hoje a gente tem muita coisa para ser feita e a gente chega lá. Perfeito. Conversamos com a Fabi Freitas, que é fisioterapeuta, mas é também especialista em crianças com TDAH, tá certo? E hoje o assunto foi importante, mas temos mais coisas importantes ainda para acontecer hoje no programa. Não falei do artesanato, só vou contar no próximo bloco. O intervalo, um copo d'água e a gente volta já.